Oi pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à primeira semana ágil para certificação Scrum. Eu sou o Rafael Targino e estou muito contente de ter você aqui comigo nessa jornada, onde a gente vai apresentar 3 vídeos, 3 aulas gravadas sobre agilidade, Scrum e sobre certificações e também uma aula online ao vivo, tira dúvidas. Esse é um material que é todo baseado nas minhas aulas presenciais, que eu dou desde 2014 para cursos de graduação, pós-graduação e cursos de extensão. Então esse é um conteúdo que a gente preparou com muito carinho, é um conteúdo que eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas, e ao longo da minha jornada eu reparei que existem 3 tipos de pessoas preocupadas com ágil. A pessoa do tipo 1 é aquela que só ouviu falar sobre ágil, está ouvindo esse zoom, zoom, zoom. A pessoa do tipo 2 é aquela até que conhece um pouquinho do ágil, conhece o Scrum, que é um dos frameworks que implementam o ágil, e a pessoa do tipo 3 é aquela que já pratica e já quer se especializar ainda mais. Esse conteúdo que a gente preparou é para esses 3 tipos de pessoas, porque a gente vai falar uma coisa mais introdutória, mas a gente também vai mergulhar em alguns assuntos e principalmente falar os porquês. Por que que isso funciona e por que isso faz todo sentido no mundo de hoje. Então, para começar essa jornada, eu vou te convidar para a gente falar sobre um pouquinho sobre gestão, de como a gente chegou até aqui, falar um pouco sobre modelos de gestão ao longo do tempo. Só que antes de eu falar sobre modelos de gestão, eu quero me apresentar e falar um pouquinho mais sobre mim. Oi, eu sou Rafael Targino, eu sou formado em Ciência da Computação pela UFRJ e minha história de agilidade começou lá por 2003, 2004, quando eu comecei a participar de um grupo de discussão sobre XP. XP é um dos primeiros métodos ágeis, um método ágil pioneiro que difundiu muito essa filosofia de trabalho. Eu também trabalhei em grandes projetos na área de energia, na área de defesa, na parte aeronáutica e mais recentemente eu também passei um tempo em consultorias, onde eu consegui encontrar e perceber várias realidades das empresas e pude entender bem como a gente consegue encaixar agilidades em vários contextos. Toda essa minha experiência de trabalho foi muito útil para meu amadurecimento e depois, a partir de 2014, eu comecei a compartilhar um pouco desse conhecimento, principalmente através de palestras, mas também através de aulas na graduação e pós-graduação. Desde 2014, eu tenho participado com frequência em eventos de tecnologia, em eventos de desenvolvimento e de negócios. Então, os principais eventos de agilidade no país eu já palestrei. O Scrum Gathering no Rio de Janeiro, o Agile Brasil eu palestrei algumas vezes, e o TDC, que é um evento que eu participo bastante desde 2014. Além dessas palestras, também costumo fazer alguns workshops. Eu gosto muito de fazer esse workshop com outros amigos, com outros parceiros. É uma coisa que a gente aprende muito fazendo atividade em conjunto com outras pessoas. E ano passado eu tive uma grande realização que foi receber um prêmio de um desses eventos. Me tornei rockstar do TDC, que é um prêmio dado para quem tem bastante contribuição com a comunidade, para quem contribui bastante com o compartilhamento de conhecimento. E o mais bacana de participar desses eventos são as pessoas que eu acabei conhecendo, que eu acabei me relacionando. A maior parte delas se tornaram grandes amigos, alguns até meus mentores, pessoas que eu consigo tirar dúvida, pessoas que eu aprendo muito. Então eu tenho muito orgulho de ter conhecido gente do Brasil inteiro, de norte a sul, nessas andanças, nesses vários eventos que eu participo. E tudo isso também me levou a também a estar participando de comunidades. Eu participo de 2 comunidades com afinco, o Agile Bee e o Jornada Colaborativa. O Agile Bee é uma comunidade onde a gente tem palestras, mas principalmente onde a gente fomenta as discussões entre as pessoas. Então existe uma atividade que a gente quebra as pessoas em grupos de forma que uns ajudem os outros, tirando dúvidas, falando um pouco sobre a sua experiência. Então é um formato bem bacana. Eu sou um dos fundadores desse meetup lá em Blumenau. E é um meetup, é uma rede de meetups que tem em vários lugares do Brasil e do mundo. Está em São Paulo, está em Campinas, está no Rio de Janeiro, onde que surgiu, e depois ele foi para o exterior, está em Londres, Dublin e alguns lugares em Portugal.
Eu também participo da comunidade do Jornada Colaborativa, essa comunidade onde a gente escreve livros em conjunto com vários coautores. A minha primeira participação foi no livro Jornada Ágil Digital, onde eu escrevi 2 capítulos junto com meu amigo Caco. E mais recentemente eu tive o prazer de ser um dos organizadores, né, o curador de todos os capítulos do livro sobre produtos, sobre gestão de produtos, junto também com a Nália, o Muniz e a Daiane. Então também estou muito feliz. É um livro que foi escrito por mais de 60 pessoas e toda a renda que está sendo arrecadada com esses livros está sendo para doação. Eu também tenho algumas certificações que eu fui adquirindo ao longo dos anos. Eu tenho certificações de Scrum Master nas 2 principais entidades, que é a Scrum Alliance e a Scrum Org, os certificados CSM e PSM. Também tenho certificação de PSPO, que é aquela relacionada ao papel da área de negócio, ao papel do Product Owner. Também tem certificação em Gestão 3.0, a Management 3.0. Tenho certificação do Agile em Scala, que é o SAFe, e também em Kanban, o primeiro curso de Kanban, que é MP1. E se vocês quiserem me conhecer um pouco mais, vocês podem acessar minhas páginas Mentoria Scrum e Mentoria Ágil e também minhas redes sociais no Instagram e no LinkedIn. Bom, pessoal, depois dessa apresentação, vamos entrar agora para valer no conteúdo. Vamos falar um pouco sobre modelos de gestão e o que tudo isso tem a ver com métodos ágeis e como a gente resolve problemas hoje em dia. Então, estamos dando início aqui, mais especificamente, à parte de conteúdo da Semana Ágil. Então, a gente vai ver bastante coisa legal nessa Semana Ágil. Só para relembrar o que a gente vai ter nessa semana, são 4 episódios, são 4 aulas. Então, na primeira, que é a aula de hoje, a gente vai falar bastante sobre o que eu chamo de o despertar, o quanto que a gente precisa estar olhando para todo esse processo de mudança. E daqui a 2 dias a gente vai ter uma aula sobre o Scrum. Eu acho que o Scrum é um bom primeiro passo para você entrar nesse mundo ágil, você entender como funciona na prática, o que a gente vai conversar hoje e também na próxima aula. E o terceiro episódio tem muito a ver com você ter a sua primeira conquista nessa jornada, você buscar uma certificação, aprofundar o seu conhecimento e estar preparado cada vez mais com um método muito forte, muito potente para você estar resolvendo problemas no seu dia a dia. E o último encontro, que já é daqui a uma semana, a gente vai ter uma aula ao vivo, tira dúvidas, no estilo de perguntas e respostas, para a gente ir conversando, batendo um papo junto, e eu vou tirar dúvidas aí, as principais dúvidas de vocês. Bom, pessoal, eu vou começar esse conteúdo com uma pergunta que eu gosto muito de fazer nas minhas aulas. Qual foi o primeiro objetivo que a gente, o ser humano, o Homo sapiens, vamos dizer assim, qual foi o primeiro objetivo que fez com que a gente se juntasse em grupos organizados? O primeiro objetivo foi o mais básico de todos, foi a sobrevivência. Era necessário, naquele momento, então a gente está falando lá no início, era uma boa estratégia se organizar em grupos, se organizar para fazer a colheita, para caçar. A gente pode considerar que essa dinâmica da sobrevivência gerou o primeiro modelo de gestão, porque uma vez que a gente passou a se organizar em grupos, veio logo em seguida a necessidade de se defender, porque alguns grupos começaram a perceber que às vezes era mais fácil atacar e pilhar, roubar um outro grupo organizado do que ter o seu próprio mérito, o seu próprio esforço. Então começou a gestão pela dominância, a gestão pela força. Esse foi o primeiro método, foi o que, vamos dizer assim, praticamente reinou, literalmente, reinou pela maior parte da história. Então, o absolutismo que a gente está vendo aqui na foto é apenas uma dessas vertentes da gestão por dominância. E aí veio a Revolução Industrial, aí veio a Era das Indústrias, e a gente passou a ter um outro modelo onde que era necessário a eficiência do trabalho, onde a gente começou a se organizar em grupos para produção em massa,
E nesse período, né, da Revolução Industrial, que a gente tem essa quebra de um modelo, a gente passou a ter um modelo de gestão muito voltado para eficiência e muito preocupado com controle e previsibilidade. Então você tem ali os trabalhadores braçais, mas você tem ali sempre a ideia de um supervisor, né, procurando controlar e ter sempre a previsibilidade. Nesse modelo de gestão, está muito forte e muito presente fazer mais com menos. Essa é a grande pergunta que a gente tem, né? Na verdade, quando a gente introduziu o modelo industrial, quando a gente parou, né, de atender um mercado local e passou a atender um mercado globalmente, a gente precisou padronizar os processos. Então você tem uma grande pergunta: o que é mais importante nesse modelo de gestão, a eficiência ou a eficácia? A eficiência tem muito a ver com fazer mais com menos, e a eficácia tem muito a ver você fazer a coisa certa, você fazer a coisa que está sendo efetivamente necessária. E esse modelo, que muitas vezes a gente chama de modelo tradicional, ele está muito voltado à eficiência. Então a gente pode considerar o modelo industrial, que também muitas vezes é chamado esse modelo tradicional, ele tem a ver com eficiência. E o pensamento dominante nesse modelo era o pensamento analítico, a ideia de você pegar um grande problema e quebrar em várias partes, e você dividir as partes, aquela ideia do dividir para conquistar, processo de decomposição. Então a gente se organizou desde sempre dessa maneira. Então, se você perceber, né, a nossa indústria, a nossa escola, a nossa educação, ela é toda dividida em pedaços. Se você pega uma empresa, ela tem o departamento financeiro, o departamento de marketing, o departamento de operação, o departamento de vendas. E isso é uma herança do pensamento analítico. A ideia de você quebrar o problema em várias partes, mas a pergunta que fica é o seguinte: quando a gente junta as várias soluções, será que essa solução do todo vai otimizar realmente o que a gente precisa? Será que a juntada das várias partes ela vai dar a solução do todo? Então são perguntas que hoje a gente discute muito em cima do modelo analítico, porque quando você está diante de certos tipos de problemas, essa lógica já começa a falhar. Você solucionar uma parte 1, uma parte 2, uma parte 3, não quer dizer que você vai conseguir solucionar o problema. Uma outra vertente que você vê o pensamento analítico, desde essa herança muito lá de trás, é a nossa escola. A escola que a gente frequentou e a maior parte dos nossos filhos frequentam até hoje. A escola é dividida em várias disciplinas. Então a gente vai lá, aprende matemática, aprende português, aprende ciências. E se vocês repararem, a gente está também, a escola tradicional, ela é muito voltada para repetição, para você resolver problemas através da repetição. Escreva 10.000 vezes uma palavra tal, fazer várias contas de matemática. Com exceção de algumas escolas e outros modelos de escola que a gente começa a ter nos dias de hoje, que são aqueles modelos que são muito mais voltados para a resolução de problemas e ao resolver um problema, você começa a utilizar das várias disciplinas, né? Aquele problema tem uma vertente, uma perspectiva matemática, uma perspectiva da ciência, uma perspectiva da química. A não ser quando você tem esse tipo de escola, você está repetindo o modelo tradicional. Você está fazendo a maneira do pensamento analítico. Isso não é à toa, tá? A escola foi criada para preparar o trabalhador para a fábrica. Então eu precisava desde sempre fazer a escola, a criança repetir, 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 a criança entender o toque da sineta, o toque do recreio, o toque da parada, o uniforme. São todas coisas que a gente colocou na escola, mas depois isso tudo acontecia e era replicado na fábrica. Então a escola, na verdade, sempre foi uma maneira de preparar as pessoas para a fábrica. Isso a gente está falando lá naquele tempo atrás, quando essas coisas surgiram. E tem uma razão, logicamente, para isso tudo. Essa razão ela está muito ligada às principais, né, os principais organizações que existiam na época. As duas grandes organizações que a gente tinha na época era a igreja e o exército.
eram organizações hierarquizadas, né? Você tinha sempre ali o topo, a cadeia de comando, dando as ordens de cima para baixo, e eram organizações com relativo sucesso naquela época, né? Então a gente está falando isso coisas de 1800 e pouco, né? Então, né, quase 150 anos atrás. Então tinha muito sentido você replicar na organização que estava nascendo com a Revolução Industrial o modelo vigente até então, né? O modelo que era muito difundido. A igreja, o modelo da igreja e o modelo do exército. Bom, então para resumir, esse modo de gestão, ou gestão pela eficiência, a gente está falando sobre hierarquias, a gente está falando sobre fazer mais por menos, a gente está falando premiar quem vai bem, pune quem vai mal. Então é todo um modelo baseado nessa parte, né, de você tentar fazer o carro mais rápido possível. Então tem uma frase, né, o pessoal sempre cita o Ford, o Henry Ford, e ele sempre falava uma frase que eu acho que resume bem esse tipo de pensamento, que é: você pode ter o carro na cor que quiser, desde que seja preto. Justamente porque o preto era a cor que secava mais rápido na linha de produção. Então assim a gente conseguia fazer mais carros em menos tempo. Bom, resumindo aqui também um pouco e também introduzindo aqui um novo conceito, que é muito importante a gente reparar que os modelos de gestão, eles são acompanhados, eles sempre são, vamos dizer assim, emergidos a partir de grandes mudanças tecnológicas. Então isso é uma coisa que se fala pouco e eu queria que vocês entendessem. Não tem como você dissociar essas evoluções, essas inovações que a gente tem sem dar uma olhada na tecnologia que está surgindo. E aqui, quando eu falo tecnologia, pessoal, é a tecnologia no sentido mais amplo da palavra. Quando eu falo tecnologia, é um novo tipo de ferramenta, é um novo tipo de método que faz com que a humanidade tenha um ganho de performance, um ganho de comunicação, ou qualquer tipo de ganho que ela não tinha, né? Ela dá um salto. Então, vamos dizer assim, a roda, a carroça, a navegação, o navio, são tecnologias que foram sendo descobertas ao longo do tempo e permitiram essa gestão por dominância. Né? Então, quando você passa a ter arma de fogo, você praticamente você passa a ter um novo elemento ali de desequilíbrio das forças de dominância. Então, quem domina aquela tecnologia passa a ter mais força. E com a Revolução Industrial não foi diferente. Com a Revolução Industrial, a gente passa a ter o quê? Novas tecnologias que vão permitir, né, um novo modelo. Dessa vez, ao invés de a gente procurar organizar e gerenciar as coisas baseadas no poder e no medo, a gente vai fazer isso baseado na produção. A gente vai dominar os meios de produção e vai tentar fazer muita quantidade. Quais são as principais tecnologias envolvidas nesse cenário? Máquina a vapor, motor a combustão, ferrovia, é o que permitiu o surgimento da Revolução Industrial. Eu queria que vocês ficassem bem atentos com isso, porque esse é o paralelo que a gente precisa fazer hoje. Quais são as tecnologias que estão habilitando esse novo patamar, esse novo passo nos nossos modelos de gestão, tá bom? Então vamos continuar aqui que vocês vão perceber conforme a gente evoluir esse slide. Dando continuidade aos nossos modelos de gestão, agora a gente tem a gestão pela eficácia. Se na gestão da eficiência a gente estava preocupado em fazer muito, na eficácia a gente está preocupado em dar o tiro certo, o tiro certeiro. Eu não quero dar vários tiros, eu quero dar um tiro que eu tenho certeza que vai funcionar, que vai pegar. A gestão da eficácia ela tem muito a ver com pensamento sistêmico. Apesar disso estar meio na moda hoje em dia, a gente fala muito sobre, né, a teoria geral dos sistemas, né, os fluxos de sistemas dentro de uma organização. A organização é um sistema complexo, mas essas teorias elas são lá de trás. Né? Então, o Ludwig von Better-Lanfay ele começou a falar isso em 1937. E hoje, quem está explicando isso da melhor maneira, essa necessidade, esse relacionamento, na verdade, da complexidade com a experimentação e os ciclos de feedbacks necessários para a gente estar conseguindo resolver problemas complexos, quem está explicando isso da melhor forma é um cara chamado David Snowden.
O David Snowden, ele sugere um modelo para classificação de sistemas. Os sistemas, então, são classificados como simples, complicados, complexos e caóticos. Nos sistemas simples, são aqueles que a gente tem a ordem visível e principalmente as relações de causa e efeito são óbvias e você consegue descobrir essas relações de causa e efeito de antemão. Então, em sistemas simples, em problemas simples, a gente vai usar melhores práticas, vai usar o que já funcionou no passado. Em sistemas complicados, pode ser que não vai ser tão simples perceber o que está acontecendo, vai requerer uma certa dose de análise, mas também são sistemas que você consegue reconhecer algum tipo de padrão e essas relações de causa e efeito, apesar de não serem óbvias, elas são identificáveis. Então, em sistemas complicados, o sugerido é você usar as boas práticas. Já nos sistemas considerados complexos, que é onde a gente classifica a maior parte que os problemas que as organizações estão vivenciando nos dias de hoje, as relações de causa e efeito nesses problemas não são óbvias. A gente só consegue até ter uma ideia dessas relações de causa e efeito depois que a coisa já aconteceu. E nesses problemas, você usar as soluções que deram certo no passado não é uma boa alternativa. A melhor alternativa é você descobrir as suas principais, né, as suas próprias práticas, o que a gente chama práticas emergentes. Você descobrir as melhores práticas que vão dar certo para o seu problema durante a resolução dele. Então, em sistemas complexos, a melhor maneira de você lidar com eles é através de experimentação, é através de você fazendo algumas tentativas e vendo rapidamente o que deu certo. Já nos sistemas caóticos, você não consegue ter nenhuma relação e entender o que está acontecendo e nem vai conseguir entender depois. E ali você tem que agir da melhor maneira e da maneira mais inovadora possível. Além do modelo de eficácia, que está muito voltado então para o que a gente acabou de falar, está muito voltado para experimentação, a gente também tem a gestão comportamental. A gestão comportamental está muito focada nas relações humanas, nos relacionamentos entre as pessoas e na abordagem humanista. Essa abordagem, ela também é uma abordagem já bem antiga, surgiu isso na administração já há muito tempo, apesar de também estar ganhando bastante corpo nos dias de hoje. E uma história que eu gosto de contar é uma experiência, é uma das primeiras experiências que deram origem a esse ramo da administração, né, dessa gestão comportamental, dessa gestão baseada em relacionamentos. Então tem uma experiência muito conhecida chamada experiência de Hawthorne, elaborada pela Elton Mayo, que ainda na época da Revolução Industrial, na época das fábricas, e quando você estava buscando o modelo de eficiência, o pessoal teve uma ideia que se a gente aumentasse a quantidade de luz nas fábricas, seria possível que os trabalhadores iam trabalhar e produzir mais. Então eles pegaram um grupo, né, para experimentar isso, colocaram numa sala, acenderam luzes mais fortes e mediram a produção depois de um tempo. E realmente aquela experiência teve resultado positivo e a produção aumentou. Eles ficaram super empolgados com o resultado, só que antes de eles terem descoberto uma maneira de aumentar a eficiência, eles resolveram fazer um segundo teste. Bom, então se a luz mais forte faz com que os trabalhadores entreguem mais, então vamos diminuir a luz, vamos deixá-la mais fraca e os trabalhadores vão produzir menos. E eles fizeram também esse experimento, só que por surpresa, a entrega também dos trabalhadores, a produção também aumentou. E aí aquilo ali começou a inculcar o pessoal. E aí eles resolveram fazer um terceiro experimento. Nesse terceiro experimento, eles não mexeram nada na luminosidade da luz. Deixaram exatamente como a luminosidade que eles estavam acostumados. E por surpresa, a produção também aumentou. Então a conclusão que foi feita desse estudo
é que o que levou ao aumento da produção não tinha nada a ver com a luz, mas tinha a ver com o fato de aquelas pessoas terem um grau de atenção maior, aquelas pessoas estavam, né, se sentindo mais no centro da questão, elas estavam se sentindo mais cuidadas, e daí surgiu todo esse ramo de gestão baseado em você lidar com as pessoas, lidar bem com as pessoas. Daí surge todo o modelo que a gente tem hoje baseado em motivações intrínsecas, no sentimento de propósito, ter ambientes, bons ambientes de trabalho. Voltando aqui para o nosso resumo, então a gente tem agora, a partir do fim da Segunda Guerra, o advento de outras tecnologias e também o advento de outros modelos de gestão. Então a gente começa a desenhar assim um panorama, enquanto assim está muito claro que a gestão por dominância não tem mais nenhum sentido hoje, não existe mais hoje. Agora a gente passa a ter mais de um modelo em vigência, né? Você pode ter algumas pessoas mais focadas por eficiência, algumas por comportamental, algumas por eficácia. E o mais interessante de tudo isso é uma pergunta que sempre acabam fazendo, é se tem um modelo de gestão que é melhor. Se é melhor a gente gerir por eficiência, eficácia e comportamental. E, na verdade, o que eu acho é que não existe essa escolha, né? Eu tenho que fazer uma escolha entre eficiência e eficácia. Então, a primeira coisa é falsa essa dicotomia que, às vezes, algumas pessoas procuram dar, que você, para ser eficaz, você não vai ser eficiente. E eu diria até mais, né? Eu acho que é a falsa tricotomia entre eficiência, eficácia e o comportamental humano. A gente não precisa escolher entre esses três modelos de gestão. Eu acho que o grande segredo e o grande desafio é você tentar, né, nesse caldeirão, pegar o que tem de melhor em cada um e equilibrar essas três vertentes. E para pimentar um pouco mais a nossa discussão, a gente vai falar um pouco de um outro modelo de gestão que está aparecendo e ainda não está muito claro, é uma coisa muito incipiente, né? Nem todo mundo vai concordar com isso, mas baseado nessas tecnologias que a gente tem hoje, toda essa mudança que está acontecendo, que muitas vezes a gente está chamando isso de transformação digital, mas que começou já há alguns anos atrás com o advento do mobile, das redes sociais, da computação em nuvem. Isso gerou uma gama, uma infinidade de informações e dados sendo armazenados e cada vez mais podendo ser analisados, o uso da inteligência artificial em cima desses dados. Então, hoje, você consegue usar esses dados para tomar decisões, muitas vezes muito melhor do que pessoas estariam tomando essas decisões ou do que uma camada de gestão na organização estaria tomando essa decisão. Tem um professor aqui no Rio de Janeiro que ele fala bastante sobre um novo modelo que está surgindo baseado nessa linguagem, nessa nova linguagem que está surgindo, que é justamente a linguagem dos cliques, a linguagem dos rastros. Então, toda ação que a gente está fazendo no nosso computador, no nosso celular, ela está gerando dados que depois podem ser usados para a gente tomar decisões. E o exemplo mais peculiar desse modelo de gestão baseado em dados é o Uber. Imagina na Revolução Industrial quantos supervisores você tinha numa fábrica para poder tomar conta dos trabalhadores. Então você tinha, sei lá, um supervisor a cada 50 funcionários, a cada 100 funcionários. Agora eu te pergunto, quantos supervisores ou quantos gerentes existem para estar cuidando dos motoristas do Uber? E a resposta é zero, a resposta é nenhum. Porque quem está controlando, se é que a gente pode usar essa palavra controlar, mas quem está orquestrando todo esse modelo de negócio são os próprios dados, são as notas, são as estrelinhas que a gente está dando no uso de cada serviço.
é o dado para saber se o motorista está usando a plataforma da forma correta, se ele não está tentando burlar de alguma maneira. Então, baseado nesses dados, você consegue fazer um modelo de gestão em escala que nunca antes foi pensável. Então, a gente pode falar que existe um novo modelo de gestão surgindo, ainda incipiente, ainda sendo experimentado em poucas organizações, mas nesse modelo de plataformas de curadoria é onde que a gente vê esse modelo com mais força. Seria o nome aqui, uma gestão pela recomendação. As principais características desse modelo de gestão é o rastreamento, a avaliação para os algoritmos, os sistemas de confiança. Imagina, tem um outro serviço que é super bacana, que é o BlaBlaCar. Talvez aqui no Brasil não funciona muito, mas eu conheço várias pessoas, mesmo aqui no Brasil, que usam, e lá fora é bem mais forte, mas você aceita pegar uma carona com uma pessoa que você não conhece em trajetos grandes, baseado na reputação, baseado nas notas que outros usuários da plataforma deram para aquela pessoa. Então, essa é a maneira como muitas organizações talvez vão se estruturar no futuro. E aí, atualizando aqui o nosso resumo, então hoje a gente tem uma grande variedade de novas tecnologias, robótica, inteligência artificial, realidade virtual, mobile, internet das coisas. Vocês já devem ter ouvido falar várias delas. Normalmente a gente coloca essas tecnologias dentro do grande guarda-chuva de transformação digital, com a ressalva que transformação digital não é apenas tecnologia, também é um processo de transformação do cliente, o cliente colocado no centro, novas formas de você atender o cliente, novos modelos de negócio. Mas isso que hoje a gente tem chamado de transformação digital também é o que vai suportar, né, e o que vai fazer crescer esse novo modelo de gestão. Alguns exemplos desse modelo, a gente tem o sistema do McDonald's, toda aquela padronização, e você repete aquela padronização em qualquer loja, né? Você vai em qualquer loja, você vê aquele novo modelo. Aquilo ali é um modelo baseado muito na eficiência. O pessoal ali daquele livro do Sonho Grande, né? O Lehman e a turma dele também são grandes propagadores desse modelo de eficiência. Tem o Scrum, tem o Kanban, tem o próprio processo de Lean Startup. Todo o processo que você está preocupado em experimentar e aprender rápido, o aprendizado está no meio, você já tá num modelo mais voltado para a eficácia. Tem algumas ferramentas, algumas metodologias que ficam no meio do caminho, o DevOps é uma dessas, você está olhando uma coisa e a outra, métricas também estão muito ligadas às duas abordagens. E você também tem a gestão 3.0, né, o Management 3.0, aí já é um modelo mais voltado para gestão comportamental, e na gestão recomendação você tem o Uber, você tem o crédito social na China, não sei se vocês já ouviram falar, as pessoas na China, a população, os cidadãos, eles ganham notas conforme eles são bons cidadãos, eles pagam as contas em dias, então é uma economia muito monitorada, as pessoas são muito monitoradas, mas existe um sistema de pontuação que acaba, em massa, deixando apto ou não as pessoas para fazerem determinadas coisas. Esse modelo, esse monitoramento forte que a China teve, foi uma das razões para que ela conseguisse ter bastante informação durante a pandemia do Covid e conseguisse rapidamente rastrear que uma pessoa que está infectada, por exemplo, quantas pessoas ela se comunicou e se encontrou nos últimos dias. Não entrando no mérito, né, dessa questão da privacidade, mas é um exemplo hoje de um modelo que está sendo usando dados das pessoas para poderem tomar decisões. A gente também tem modelos ali da gestão comportamental, sistemas de feedback, merit money, são coisas também que se encaixam nesses modelos de gestão. E aí a pergunta que a gente pode se fazer agora nesse momento é: onde fica a gestão ágil nisso tudo? Vou até abrir um pouco aqui a minha câmera
para perguntar para vocês onde fica a gestão ágil. Ela é uma gestão aqui focada na eficácia ou a gente também está preocupado com o comportamental? Bom, vou aproveitar então para colocar também aqui na tela a pergunta: onde está a gestão ágil? Onde vocês acham que a gestão ágil se encontra? Hoje, muitas pessoas tendem a posicionar a gestão ágil nesse espaço, tá? Minha letra aqui tá horrível, não reparem, mas voltando aqui para a tela completa, a maior parte das pessoas a posicionar a gestão ágil nesse espaço. Eu, sinceramente, acredito que a gente, como a gente fez aquela pergunta ali anteriormente, a gente precisa expandir um pouco mais esse leque, porque a gente também precisa de eficiência. A gente, de certa maneira, também já começa a lidar com essas questões. Então, se você me perguntar onde se posiciona a gestão ágil, ela está hoje ela está nesse espectro aqui mais amplo. Por quê? A gente busca características da gestão da eficácia e também do comportamental, até com maior, né, afinco, porém, não é por isso que a gente deixa de se preocupar com o lado da eficiência. A eficiência é importante e sempre será, mas também a gente não deixa de lado também o uso de dados para tomarem melhores decisões. Então, hoje, a gente está num cenário assim, bem amplo, e eu acho que essa é a grande beleza, né? Porque a gente tem bastante coisa para trabalhar, bastante coisa para aprender e bastante coisa para implementar no nosso dia a dia. E aí, por último, eu vou deixar esse quadro comparativo desses modelos de gestão, e aqui acho que fica bem resumido os papéis, os atores que fazem parte desse modelo. Então a gente tem hoje características muito fortes no que a gente tem praticado com gestão ágil ou nos processos Lean. Então a experimentação que aparece aqui é uma coisa muito forte. A gente também tem as pessoas, porque não adianta você ter um experimento, não adianta você ter um sistema de feedback forte se você não tem as pessoas engajadas, as pessoas com ambiente de confiança para poderem falar o que querem. Você não vai conseguir evoluir uma coisa se você não tiver outra. Então, isso aqui também é muito importante e isso aparece muito também quando a gente está falando de ágil. E aí eu aproveito esse slide, né, para fazer uma pergunta para vocês, para deixar de reflexão para vocês. Onde você se vê hoje, aí no seu dia a dia de trabalho, qual desses modelos é mais próximo da sua realidade? Qual deles está mais próximo do seu dia a dia? E, por outro lado, né, aonde você gostaria de estar? Então, qual desses modelos você acha que funcionaria mais para o seu perfil de trabalho, onde você gostaria de trabalhar? Então, vou deixar aqui a tela um tempinho para você pensar. Por que a gente está fazendo esse exercício, essa reflexão? Porque eu acho que a gente precisa despertar para essa questão, a gente precisa entender, né, esses vários modelos e despertar para quem ainda não percebeu que ficar só na dependência desse modelo de eficácia, se você ainda está amarrado em ter total controle das pessoas, de ficar controlando o dia a dia das pessoas ali no filigrana, e não confiando que as pessoas façam o seu trabalho, não confiando que as pessoas têm motivações próprias para o seu trabalho, você provavelmente está muito mais com esse mindset tradicional, o mindset da eficiência. Então, a reflexão agora aqui é para a gente despertar e pensar onde estamos, para onde queremos ir e que habilidades eu preciso entender mais e que habilidades eu preciso adquirir. E é isso que eu chamo de despertar. O despertar para todo esse processo de mudança que está acontecendo no mundo, o despertar para novas maneiras de a gente resolver problemas, para novas maneiras de a gente lidar com as pessoas. A gente precisa também ter um novo conjunto de ferramentas
E todo esse processo de mudança, ele já estava acontecendo muito antes de toda essa história de Covid e de pandemia. O Covid e a pandemia só acelerou todo esse processo e hoje a gente está com essa mudança batendo as nossas portas. Precisamos ter clareza do que está acontecendo para traçar um caminho para essa jornada. Eu enxergo bem que existem 3 caminhos possíveis: o caminho da liderança, o caminho do negócio e o caminho da transformação. Esses caminhos, eles emergiram a partir de conversas e mentorias e proximidades que eu tive com diversos alunos. O primeiro caminho, o caminho do negócio, é para aquela pessoa que quer se especializar em entender os modelos de negócios atuais, a digitalização que está acontecendo e principalmente como eu vou produzir soluções de negócio para a minha organização estar oferecendo aí fora. O segundo caminho é o caminho do agente de transformação, é o caminho da pessoa que está muito interessada em implantar novos fluxos de trabalhos, novos métodos de trabalho na organização, de forma a buscar mais eficiência e eficácia dos times e das pessoas. E o terceiro caminho é o caminho do profissional que quer trabalhar com liderança, com gestão, que quer resolver os problemas da organização e trabalhando principalmente com times, com pessoas e com colaboração. Esses 3 caminhos, eu vou falar mais sobre eles ao longo dessa semana, só que antes eu queria mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente tem utilizado para trabalhar nesse mundo complexo e dinâmico de hoje. Oi pessoal, estamos chegando então aqui na nossa reta final da aula de hoje e para começar eu vou já colocar uma pergunta aqui para vocês de como vocês acham que as organizações estão vendo todo esse processo de mudança. Será que as organizações estão preparadas? Nas minhas andanças por aí, na minha visão, algumas dessas organizações elas se mostram muito assustadas, elas estão tentando entender o que está acontecendo e até, de certa forma, possuem uma certa inércia do que vão fazer. Elas acabam ficando assustadas e esperando para ver o que acontecer. Outras já estão ficando desesperadas. Todo esse cenário de mudança já está tendo consequência real dentro da organização, então o desespero está batendo na porta, e outras estão resignadas. Sabem que o novo mundo é assim mesmo, sabem que não adianta também se descabelar e estão procurando, na medida do possível, se organizar e se adaptar. Bom, e aí a mensagem é que existe um conjunto de ferramentas que são adequadas para a gente lidar com esse novo mundo, ferramentas que a gente utiliza há muito tempo com sucesso, né? Nem sempre essas ferramentas são tão antigas, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. E o mais interessante, aqui nessa aula de hoje, a gente vai falar isso de forma genérica. E eu vou citar algumas metodologias que utilizam esses conceitos genéricos, para vocês perceberem as sinergias e como que esses métodos, essas metodologias, essas ferramentas, esses frameworks que estão muito em voga nos dias de hoje, eles têm muitas coisas em comum. Então, as 4 grandes ferramentas que a gente utiliza para esse novo modelo de gestão, esse modelo de gestão ágil, mas esse modelo de gestão também que engloba aquele círculo, né, que eu fiz ali na eficiência, na eficácia, no comportamental e no recomendação. A gente possui ferramentas para lidar com a experimentação, ferramentas voltadas para a inspeção e adaptação. A gente precisa trabalhar com ciclos interativos, porque já que eu estou precisando experimentar, porque eu não tenho certeza da solução, eu preciso trabalhar isso de uma forma reduzida, rápida. E ciclos iterativos curtos vão permitir feedbacks rápidos e constantes. A maneira dessas engrenagens funcionarem é através de ciclos de feedbacks rápidos e constantes. Só que não adianta nada disso se você não tiver confiança entre as pessoas, você não tiver as pessoas à vontade para darem suas opiniões, mostrarem o que elas estão percebendo. Então, vou falar um pouquinho bem rápido sobre essas ferramentas. A experimentação
é a melhor maneira de lidar com a complexidade, mas experimentação quer dizer que a gente assume que não tem todas as respostas e vamos fazer um certo tipo de experimento. Só que experimento nas organizações muitas vezes é mal visto, porque muitas organizações vão lidar com a experimentação de uma forma pejorativa, que é a tentativa e erro. Então não vão gostar da experimentação. E o Manifesto Ágil, que é o documento que várias pessoas agilistas escreveram lá no passado, ele tem um dos valores que é bem marcante, que é responder à mudança mais do que seguir um plano. Você, quando está experimentando, você está deixando emergir novos caminhos. Então, se permitir olhar outros caminhos e pegar outros caminhos é uma capacidade que a organização moderna precisa ter. As organizações novas, as startups, elas já perceberam isso. Elas já trabalham em ciclos de aprendizado. O modelo mais famoso é o modelo divulgado lá pelo Eric Ries, no livro Lean Startup, e ele tem esse modelo de ciclo que você precisa construir, medir e aprender. E você sempre trabalha com validando hipóteses, então a gente para de falar até muitas vezes o nome requisito, alguma ideia, e a gente vai trabalhar com hipóteses. Prototipação também é uma ferramenta muito boa para a gente estar lidando com experimentação. Então, a abordagem do Design Thinking, que também é uma metodologia que está bem em voga, bem na moda, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, ele tem a prototipação ali no seu central, no seu cerne. Então, prototipação é uma maneira de você verificar a baixo custo se o teu entendimento do problema, se o teu entendimento da tua proposta de solução estão adequados. Outra ferramenta são os ciclos interativos. Então, a gente precisa trabalhar, principalmente para poder gerar o aprendizado da experimentação, eu preciso trabalhar esses ciclos iterativos. Quer dizer, eu faço uma rodada de aprendizado num tempo mais cedo possível. Só que essa abordagem de trabalhar em ciclos iterativos não é nada novo. Isso foi difundido lá pelo PDCA. PDCA é da década de 50 ou 60, se não me engano. Foi elaborado lá pelo Deming. E a ideia de você planejar um pequeno pedaço, não um projeto inteiro, mas eu planejo o que está no horizonte curto, eu executo, eu vou de alguma maneira checar aquilo ali e depois vou avaliar de alguma maneira e depois vou atuar em cima, vou agir. Já se mostrou no passado uma forma interessante de trabalhar e a gente vai verificar que todos os métodos propostos nos dias de hoje, eles são, de alguma forma, algum tipo de implementação do PDCA. E o Scrum, que a gente vai começar a falar mais especificamente na aula 2, a gente vai entrar em mais detalhes na aula 2, daqui a 2 dias, ele não deixa de ser uma implementação de um ciclo de PDCA. O Scrum, ele também é um modelo que trabalha em ciclos interativos. Você, no início de uma sprint é o nome que a gente dá para esse ciclo interativo no Scrum, e no início de uma sprint você planeja o trabalho que vai ser feito e no final da sprint você revisa se conseguiu fazer ou não. E o Scrum, ele tem uma recomendação que você trabalhe com sprints, quer dizer, com ciclos de até 30 dias. O normal, a maior parte dos times, das pessoas, costumam trabalhar bastante com ciclos de 2 semanas. Isso quer dizer, no início de uma semana, eu estou ali planejando o meu trabalho dos próximos 15 dias e ao final desse ciclo eu avalio e vejo o que eu fiz, o que eu não fiz, o que ficou de agrado do cliente, o que estava condizente ou o que não, e isso vai me gerar aprendizado. Todas essas ferramentas, elas têm uma engrenagem, elas funcionam bem e só vão funcionar bem em conjunto. Uma dessas engrenagens são os feedbacks. Não adianta eu trabalhar em ciclos se eu não tiver aprendizado. O que é esse aprendizado? É quando eu mostro o meu produto, eu mostro a minha entrega para alguém e vou coletar um feedback se aquilo ali está resolvendo de fato o problema ou uma parte do problema. E também quando a gente
avalia, através da opinião das pessoas, se a nossa forma de trabalho atual também é uma boa forma de trabalho, ou se a gente consegue melhorar. Uma das ferramentas mais poderosas quando a gente trabalha com ágil são as reuniões de retrospectivas. Isso quer dizer, ao final de cada ciclo, eu vou juntar toda a turma, vou juntar todo mundo que está ali interessado no resultado e a gente vai discutir se a maneira que a gente está interagindo, a maneira que o nosso trabalho está fluindo, está condizente a um bom time. A gente não está evitando gargalos, a gente está trabalhando da maneira mais racional, a gente está evitando desperdícios. Só que não é uma pessoa conduzindo isso. São as próprias pessoas do time, as próprias pessoas que estão ali na trincheira, na linha de frente, estão analisando o que está acontecendo e estão tomando decisões de melhoria contínua. Então é muito importante para isso funcionar que a gente precisa ter pessoas capacitadas e motivadas. E daí vem a última ferramenta que tem a ver com esse lado de você ter uma preocupação com as pessoas e tudo começa na confiança. Você precisa confiar que o time vai fazer o seu trabalho, vai dar o melhor de si, e o time também precisa confiar na organização, na gestão. Então, confiança é sempre uma via de mão dupla. Essa questão das pessoas, da preocupação com as pessoas, ela está sendo tratada por diversos autores. Dois autores que eu gosto muito é o Daniel Pink e o Dan Ariely. O Daniel Pink é uma das autoridades quando a gente está falando sobre a motivação 3.0, essa motivação que a gente chama motivação intrínseca que está dentro da gente. Ele fala no livro dele sobre autonomia, ele fala sobre maestria. E o Daniel já é uma pessoa que estuda o comportamento irracional humano. Por que, que a gente faz algumas coisas que a gente faz sem muitas vezes querer fazer aquilo, né? É o estudo de como o nosso cérebro deveria tomar boas decisões e muitas vezes não toma. Então, esse conjunto de ferramentas é muito importante de toda vez que a gente está resolvendo um problema, principalmente quando a gente está resolvendo problemas maiores, que a gente está precisando engajar várias pessoas, ou então trabalhar em times, a gente precisa verificar se a gente está no caminho certo. Trabalhar de outra forma, se você está numa gestão tradicional e buscar outra forma, normalmente você tem um caminho longo pela frente, muitas vezes esse caminho é duro, o caminho da mudança, mudar formas de trabalho que já estão aí há mais de 20 anos, não é uma coisa fácil, na verdade é um desafio, mas você tendo essas ferramentas aí na sua caixa de ferramentas e sabendo usá-las, você vai ter com certeza sucesso. Bom, para finalizar, falando um pouquinho aqui da emissão dos certificados dessa semana, o pessoal tem me pedido muito, tem mandado muita mensagem. Eu só vou pedir para vocês, como qualquer escola comum, como qualquer curso, para emissão do certificado tem algumas regrinhas para a gente verificar. A primeira, o certificado vai ser para quem assistiu pelo menos 75% dos 4 vídeos, ou então assistiu 3 de 4 vídeos, e a data limite vai ser 21 de junho, daqui a 2 domingos. Também a gente vai ter um exercício a cada aula, então é uma pergunta que eu vou fazer durante as aulas e vocês precisam responder essa pergunta ou nos próprios comentários aqui na página do vídeo, os comentários ali do Facebook, mas também, se vocês puderem, até prefiro que a gente dê uma chacoalhada nas redes sociais e se vocês puderem, vamos também responder e dar sua opinião ou no Instagram e principalmente lá no LinkedIn. Então fica o convite para vocês responderem. Então precisa responder também no mínimo as 3 aulas, caso você tenha assistido só 3, ou se você fez 75% ou 100% das 4 aulas, você responde as 4 aulas. Quem conseguir atender esses 2 requisitos, eu vou depois disponibilizar um formulário para você preencher com seus dados e o certificado será emitido. Então a gente vai trabalhar aqui com confiança, ninguém vai conferir se você está falando verdade ou não. Isso
é um dos pilares e é uma das ferramentas principais da gestão ágil e a gente vai começar a praticar aqui desde esse curso. Então, caso você se enquadre aí no número 1 e no número 2, você vai poder pedir seu certificado quando eu liberar o formulário. Ok, pessoal? Então, a gente se vê a próxima aula. Próxima aula a gente vai falar sobre o Scrum. A ideia é aprofundar um pouco de como funciona esse método. Vocês vão perceber que isso que a gente falou bem genérico agora, a gente vai ver na prática como funciona lá no Scrum. Então, a próxima aula será daqui a 2 dias. E espero vocês lá, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou também pode colocar comentários aí nas minhas redes sociais. Vou ficar muito agradecido, ou no Instagram da Mentoria Ágil, ou no meu LinkedIn pessoal. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de todos e nos vemos daqui a 2 dias. Grande abraço.